Graça e paz. Maravilha, meus irmãos. Achei que não ia deixar mesmo ministrar. Reformaram tudo o púlpito. Falei assim, agora que reformaram, não vão deixar eu pregar mais? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor tem algo para falar conosco, amém? E eu fiquei feliz porque a gente teve uma semana de oração, jejum, os crentes posicionados e colocaram eu para ministrar. Então você não está com pressa de acabar o culto? Amém? Já vou avisar antes para depois não falar que o pastor não avisou que o culto ia exceder o horário e tudo isso. Estou brincando. Mais ou menos. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para você. Existe algo que o Senhor tem ministrado no nosso coração já faz algum tempo. Na verdade, todas as nossas mensagens, as nossas aulas, discipulados, aconselhamento, tudo está em volta daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração por esses dias. Porque Deus tem procurado uma geração que está disposta a colocar tudo diante do altar para que Ele seja glorificado. Porque a gente percebe, e a Bíblia já deixava isso muito claro, chegaria um tempo que os homens seriam amantes de si mesmos. Já estava escrito que chegaria um momento da história que o amor se esfriaria. Já estava escrito que chegaria um tempo na história que um ambiente de trevas se instalaria sobre a terra e sobre o coração dos homens. Só que na mesma medida que as trevas avançam, também existe uma medida de graça sobre nós para que a luz também avance e se manifeste. E hoje, deixa eu dizer algo para você, meu irmão, para você fazer a diferença hoje está muito mais fácil. Porque se você está num ambiente claro, uma vela, ela não ilumina muita coisa, mas se você está num ambiente de trevas, você acende uma única vela, ela já faz a diferença. Então, na mesma medida que existe trevas avançando, se estabelecendo, existe uma medida de graça de Deus para nós, para que nós possamos avançar e crescer como igreja de Jesus, amém? Queria ministrar uma mensagem com você, que tem por tema, honrando a Deus por meio do testemunho. Porque a gente tem falado muito sobre honra, mas a gente precisa entender que honra é muito mais do que um ato. Honra é muito mais do que a ação que nós temos em direção a uma pessoa. Honra precisa ser uma jurisdição, honra precisa ser um estilo de vida, honra precisa ser um ambiente, não que nós praticamos, mas que a gente vive, que a gente habita. Para que em todos os ambientes que nós estivermos inseridos, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, faculdade, Cristo seja glorificado por meio do nosso testemunho. Amém? Você está feliz ainda? Espero que fique feliz até o final. Abra sua Bíblia comigo, Atos, capítulo 1, verso 8. Amém? Atos 1:8 diz o seguinte: mas vocês receberão poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se tem algo que nós, antes de qualquer movimentação, qualquer coisa que nós vamos falar, que nós precisamos entender, é que o propósito do Espírito Santo é, primeiro, nos fazer filhos de Deus. O apóstolo Paulo já deixou isso claro. Nós não recebemos um espírito de covardia, mas sim um espírito de adoção pela qual clamamos Abba Pai. Esse é o propósito do Espírito, nos fazer pertencentes à família de Deus. Mas também existe uma outra movimentação que o Espírito traz consigo, que é nos fazer testemunhas de Jesus. Porque algo que nós precisamos estabelecer e entender logo de início, é que muitas pessoas buscam o Espírito Santo para ter uma experiência. As pessoas buscam o Espírito Santo para falar em outras línguas. As pessoas buscam o Espírito Santo para que ela caia, para que ela se... Não, irmão, esse não é o propósito primário do Espírito. Ainda que você tenha algumas experiências, eu acredito nisso. Eu acredito que o Espírito de Deus pode te dar experiências, pode te dar sonhos, pode te dar visões. Mas quando a Bíblia está falando a respeito da evidência, ou daquilo que o Espírito provocaria nos santos, ele diz: quando o Espírito vier sobre vós, vocês estarão habilitados a ser minhas testemunhas em toda a terra.
Então, se tem algo que nós precisamos estabelecer e entender, é que o Espírito Santo de Deus vem para nos capacitar para fazer algo que nós não poderíamos fazer humanamente. Entende isso? E deixa eu já deixar uma deixa para você aqui, não iria fazer isso, mas já vou fazer. Bom, nós começamos a mensagem de hoje falando sobre o Espírito Santo de Deus, então você imagina como que a gente vai terminar. Então você já vai aquecendo aí. Porque se tem uma coisa que eu gosto de ministrar é sobre a vida do Espírito Santo de Deus. Porque todos os dias nós precisamos buscar viver uma vida no Espírito. Todos os dias nós precisamos, por meio da oração, do jejum, aumentar a medida de Cristo que está em nós, para que nós possamos ser testemunhas de Jesus. Mas antes da gente começar, deixa eu ler um outro texto com você. Isaías 61:1. Deixa eu te ensinar algo a respeito do Espírito, antes da gente falar sobre testemunha. Isaías 61:1. Os irmãos, é rápido aqui, cara. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade. Eu acho extraordinária essa movimentação, porque esse é um texto messiânico, que está falando a respeito de Jesus, mas ele nos dá algumas lições a respeito da obra que o Espírito provoca em alguém. Porque algumas pessoas acham que o Espírito vem sobre elas para simplesmente estar sobre elas. Mas Jesus, aliás, o profeta, quando estava falando sobre Jesus, ele já deixou muito claro: o Espírito de Deus vem para nos ungir, para que nós possamos realizar uma boa obra. O Espírito não vem sobre você só para te ungir sem propósito. É por isso que muitas das vezes você está num culto, você clama pela vida de Deus, você: pastor, eu não senti nada, não aconteceu nada. Fala assim: irmão, qual é a sua intenção de receber a vida do Espírito? Porque quando o Espírito vem sobre alguém, é para dar a ela a capacitação para fazer algo que humanamente ela não conseguiria sozinha. Por isso a Bíblia diz: o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar o Evangelho, para pôr em liberdade os presos. Então às vezes a gente vem num ambiente de oração, a gente está num ambiente de culto, nós queremos ter uma experiência com Deus, mas essa experiência não provoca uma transformação. Essa experiência não faz com que a gente dê uma resposta na segunda-feira. Nós temos sido boas igrejas de domingo, mas péssimas igrejas de segunda. Porque nós até temos uma experiência, mas essa experiência não está nos habilitando para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Então você sai de um culto abençoado, só que chega na segunda-feira, você não consegue nem reproduzir a mensagem que você ouviu no domingo. Isso não serve. Porque nós somos chamados para ser igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não simplesmente no domingo. Por isso, deixa eu dizer algo para você: o Senhor irá nos ungir hoje. Cuidado para dar amém. Cuidado, que a gente vai no impulso. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te ungir. Amém, pastor, glória a Deus. Mas não se esqueça que a unção vem carregada de uma responsabilidade. Quando o Espírito de Deus vem sobre alguém, é para dar a ela a capacitação. É por isso que nós precisamos da vida do Espírito. Porque dizer algo para você, talvez seja por isso que você ainda não abriu uma célula, porque você ainda não entendeu que Deus já te deu graça para isso. Pastor, mas eu não sei pregar. Mas você tem a vida de Deus, se move no Espírito, então abra, Ele te dará graça. Sabe o que Jesus disse antes de ir embora para os discípulos? Ele disse: quando vocês estiverem sendo perseguidos diante de reis, diante dos seus perseguidores, o Espírito de Deus colocará as palavras na sua boca. Vocês saberão exatamente o que dizer naqueles ambientes. Isso aconteceu na prática com o apóstolo Paulo, por exemplo. Ele diz: ninguém me assistiu na minha acusação, mas Deus estava lá. Deus me assistiu. A vida de Deus me acompanhou em todo o tempo. Então, assim como o apóstolo estava dizendo a respeito da irmã Beth, a gente parou de se mover pela fé. A gente precisa ser convencido de tudo. A gente precisa dar os detalhes, a gente precisa de todo o plano. Irmão, tem coisas, deixa eu dizer algo para você, que nós iremos planejar. Isso faz parte da organização, isso faz parte de tudo aquilo que nós precisamos fazer com ordem, decência, excelência. Mas existem alguns passos que nós vamos dar na caminhada, que a gente não sabe como vai fazer.
Existem alguns ambientes que Deus pede para que a gente faça, que a gente não sabe como fazer. Mas eu amo a fala de Deus para Moisés, quando Moisés diz: eu sou gago, eu sou pesado de fala. Sabe o que é mais interessante? Deus não ficou tentando convencer Moisés que ele era capaz. Moisés colocou lá embaixo. Deus não ficou falando: não, que isso, mano? Pelo amor de Deus, você é o cara. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Dizendo: mas eu serei contigo. Porque talvez tudo aquilo que ele falou de si mesmo seja verdade. Talvez todas as limitações que você enxerga em você é real. E não há problema nisso. Mas a minha pergunta é: o quanto a vida do Espírito de Deus absorveu a sua, ao ponto de você dizer sim, mesmo sabendo que não é capaz de realizar humanamente aquela obra? Então a gente está tentando aprender com a terra aquilo que foi gerado pelo céu. Mas se tem um homem na Bíblia que nós precisamos aprender, é Manoá. Manoá? Sempre esqueço o nome dele, acertei? A Bíblia vai dizer que o anjo apareceu para a esposa de Manoá, dizendo: vocês terão um filho. Ela não poderia ter, mas pela graça de Deus vocês terão um filho. Ela dá a notícia para o marido olha e fala assim: se esse anjo aparecer de novo, deixa eu falar com ele, eu quero falar com ele, chama ele, me chama aliás. Quando o anjo aparece, ela chama o marido faz irmão, talvez uma das perguntas mais extraordinárias da Bíblia. Ele chega para aquele anjo e diz: é verdade o que você disse para minha esposa? Nós iremos gerar um filho? É verdade. E ele faz a pergunta do milênio. Ele diz: então como nós deveremos criar a criança? Parece algo simples, mas nós precisamos entender que as pessoas sabem como criar um filho. Pode ser o primeiro filho, mas você tem uma ideia como é. Existem amigos, existem familiares que podem te instruir. A pergunta dele não era relacionada a essas coisas. A questão aqui é o céu que está gerando algo? Então nós precisamos aprender com o céu a cuidar daquilo que ele gerou. Nós estamos querendo aprender com a terra aquilo que foi gerado pelo céu. Então nós queremos aprender em palestras aquilo que nós receberemos do Espírito. Nós estamos querendo aprender com os coaches aquilo que só a vida de Cristo pode nos ensinar. Não aprenda a cuidar da igreja, do seu ministério com a terra, meu irmão. Muito pelo contrário, a terra deveria estar aprendendo conosco a administrar uma empresa, administrar o trabalho, administrar a família, porque percebe a diferença? Hoje, muitas igrejas estão tentando aprender com a terra a cuidar daquilo que é do alto, apóstolo. Mas quando nós vamos para os cativeiros, nós vemos que era o contrário. José se tornou administrador do Egito porque ele tinha o entendimento a partir do Espírito. Então o faraó falou assim: cara, eu vou colocar você para cuidar aqui, você vai cuidar da minha casa, porque você tem um espírito excelente, você administra de uma forma que na terra a gente não encontra. Então eu quero aprender com você a administrar a terra. Com Daniel foi a mesma coisa, porque quando Daniel tem o primeiro sonho, ele diz: eu não vou nem contar o sonho, os adivinhos vão ter que descobrir qual é o sonho e a interpretação. Porque se eu falar o sonho, vocês inventam qualquer coisa aí, vocês me enganam. Vai ter que contar o sonho primeiro. Ninguém conseguiu. Falou: o rei está pedindo algo difícil demais, conta o sonho para a gente. Eu disse: não, vocês vão ter que descobrir o sonho. Quando o rei estava prestes a matar todo mundo, alguém lembra de Daniel, que Daniel já havia revelado os sonhos lá de dentro da prisão. Chama Daniel. Daniel fala assim: só me dá um tempo para que eu possa orar. E quando ele ora, Deus revela o sonho, e Deus também revela a sua interpretação. Porque aqueles que se movem pelo Espírito, eles estão sempre um passo à frente, e não o contrário. Mas a gente está abrindo mão daquilo que é essencial na caminhada cristã, que é uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de jejum. E nós estamos procurando em cursos aquilo que só o Espírito pode nos dar. Não faça isso. Amém? Mas eu quero voltar com você no texto de Atos 1:8 e trabalhar algumas questões. Vou ler de novo com você, olha só. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Meu irmão, não quero dar uma aula para você, mas de forma bem simples. A palavra testemunhas ali,
é a palavra martos, do grego, que ela traz a ideia de uma testemunha ocular. Ou seja, a palavra ali, ela traz a ideia de, em qual sentido? É alguém que presenciou um acontecimento, um evento, e agora ele está diante de uma outra autoridade, ele está diante de um júri, ele está diante de algum lugar, contando, dando testemunho daquilo que ele presenciou com seus próprios olhos. Então, quando Jesus está dizendo, vocês serão a minha testemunha, ele está dizendo o seguinte, vocês contarão ao mundo aquilo que vocês experimentaram de forma pessoal, aquilo que os seus olhos viram, amém? Essa é a ideia da testemunha ali, porque nós precisamos entender que nós fomos chamados para honrar a Deus a partir de um testemunho, não simplesmente a partir de algo externo, ou de palavras, ou de um ensino. Não, a nossa vida precisa glorificar a Deus, a nossa vida precisa honrar a Deus. Por isso eu quero falar com vocês sobre 3 níveis de testemunha, e já adianto para você, na medida que nós vamos avançando, fica mais estreito, porque existe 3 níveis, pelo menos 3 níveis de testemunha, e não importa qual nível você está agora, o que importa é como você irá encerrar esse culto. Qual será a decisão que você vai tomar no final desse culto, para dizer, é esse nível de testemunha que eu quero me tornar. O primeiro nível de testemunha, se você estiver anotando, escreva aí, o primeiro nível das testemunhas são os observadores. Quem são os observadores? São aqueles que de fato presenciaram algo com seus próprios olhos. É aquele crente que ele está todo domingo no culto, irmão. Nós não estamos falando de pessoas que não experimentaram da vida de Deus, nós estamos falando de testemunhas, amém? Lembra testemunhas? Aqueles que presenciaram, observaram, viram algo, e eles carregam uma informação a respeito de um assunto ou de um acontecimento. Só que os observadores, eles revelam o caráter da multidão. A multidão também eram testemunhas oculares. A testemunha que viu Jesus multiplicar o pão, por exemplo. Testemunha que viu Jesus curando os enfermos, testemunhas que viram Jesus operando milagres, testemunhas que viram Jesus se movendo no sobrenatural. Mas sabe o que eles faziam no final de toda aquela movimentação? Eles iam para casa, e nada mudava. Talvez, alguma coisa até era gerada no coração deles, mas eles permaneciam em um ambiente de testemunhas oculares, porque esse nível, ele é o primeiro nível. E qual é o problema? O problema é que todo mundo que chega nesse nível, porque é impossível você falar sobre aquilo que não experimentou, pelo menos não deveria. Não adianta eu querer ensinar aquilo que eu não presenciei ou vivenciei. Não adianta eu falar de um Deus, de um Jesus que eu não conheço, por experiência e não por teoria. Não adianta. Mas esse é só o primeiro nível da caminhada cristã, é quando eu me torno uma testemunha ocular de um evento, de um acontecimento, de algo que Deus fez na minha vida. Talvez, meu irmão, deixa eu dizer algo para você, talvez você já experimentou de milagres sobrenaturais, de cura, provisão, e a gente nem sabe. Por que a gente não vê mais testemunhos nos púlpitos hoje, apóstolo? Porque nós temos testemunhos oculares, mas que permaneceram somente nesse nível. Elas não avançam, pastor, para um segundo nível, que nós já vamos trabalhar daqui a pouco, mas antes deixa eu ler um texto com você, Lucas 6:46, amém? Lucas 6:46 diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Olha como já começa. Por que vocês estão me chamando de Senhor, sendo que vocês ouvem aquilo que eu estou falando, mas vocês não cumprem aquilo que eu estou falando? Porque a gente acha que nós declaramos Jesus como Senhor quando a gente está no culto adorando, irmão. Isso não muda nada. Se nós não estivermos vivenciando durante a semana aquilo que nós cantamos do domingo, isso não serve. Porque a adoração é a manifestação da vida de Deus. A gente acha que a adoração é aquilo que eu canto, não, a adoração é aquilo que eu vivo. Consegue entender isso? É por isso que quando Deus envia os anjos para destruir Sodoma e Gomorra, os anjos chegam para Abraão e diz o seguinte, Deus falando por meio daqueles representantes: o clamor de Sodoma
subiu até nós. E então eu descerei para ver se o clamor que subiu corresponde com aquilo que eles estão vivendo, porque se assim não for, sabê-lo-ei. Sabe o que Deus disse? Um clamor, um grito, uma voz, subiu da terra até o céu. Mas quando algo sobe da terra até o céu, a primeira ação de Deus não é abençoar, não é castigar, não é fazer nada, é descer para conferir se aquilo que subiu corresponde com aquilo que estão vivendo. Quando nós estamos aqui adorando a Deus, a gente acha que Deus já está nos abençoando. Sabe o que você faz no seu momento de adoração? Você atrai o olhar de Deus para a sua vida, porque Deus vai dizer, subiu um clamor, agora eu vou ver se aquilo que ele vive corresponde com aquilo que ele canta, porque senão eu fico sabendo. Não dá para enganar a Deus no momento de culto. Então nós somos testemunhas que são corrigidas por Jesus, dizendo, vocês me ouvem, mas não fazem aquilo que eu falo. Está em toda a multiplicação de pão, está em todo o sermão na montanha, está em toda a exortação diante das pessoas, estava na pregação do barco, mas não correspondem àquilo que estão ouvindo. Não significa que não são testemunhas, significam que estão apenas no primeiro nível. Elas testemunharam, mas aquilo não provocou transformação, aquilo não provocou fruto, aquilo não mudou nada. A gente é teórico demais, tem irmãos aqui que sabem muito mais Bíblia que a gente sabe disso. Às vezes eu recebo umas perguntas, eu falo, Jesus, como que a gente responde isso aqui, cara? Porque a gente vê que são perguntas inteligentes, pessoas que estão se dedicando. Mas deixa eu dizer algo para você, se não tem vida de Deus, não serve para nada. Ouviu, aprendeu, estudou, mas se não há uma resposta, não serve, irmão. O Senhor está nos convocando, eu ia falar convidando, mas eu vou mudar. O Senhor está nos convocando para um outro nível de testemunha. O Senhor está nos conduzindo para um nível mais profundo. Olha só como Jesus continua no verso 47. Eu vos mostrarei a quem é semelhante aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente o bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto, e a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande. Porque a gente acha que o que vai abençoar a nossa casa é estar no culto. Jesus já deixou claro, está ouvindo, mas não pratica, está construindo a casa sobre a terra. Testemunhou, às vezes você até caiu aqui, nossa, o pastor orou por mim. Meu irmão, você não sabe o que eu experimentei. Glória a Deus. O que isso provocou? O que isso mudou na segunda-feira? O que isso te resgatou do pecado? O que isso restaurou no seu casamento? O que isso mudou você no tratamento com os seus funcionários? Ou a forma que você trata o seu amigo do trabalho ou o seu patrão? Irmão, a gente quer saber a resposta da palavra. Porque se for só para ensinar, a gente não precisaria estar aqui. A gente gravaria cursos e cursos e deixava lá. Quem quer aprender, assiste. Nós estamos aqui para manifestar a vida de Cristo. Não é simplesmente o ensino da palavra, é a manifestação da vida do Filho. É partilhar a vida de Cristo sobre você. É por isso que alguns recebem uma medida e outros recebem outra medida completamente diferente. Porque quanto você está disposto a resposta à palavra que recebeu. A gente é testemunha, irmão. Você está aqui, você está testemunhando. Daqui a pouco nós vamos testemunhar outro milagre, outra bênção de Deus. A nossa irmã vai fazer a cirurgia, vai chegar com a criança, nós iremos testemunhar de novo, vai ser uma bênção. Eu creio nisso, creio mesmo. Mas o que isso provoca no nosso coração de fé? Qual é a resposta? Mas eu não vou gastar muito tempo com a primeira testemunha, porque não há essas pessoas entre nós, amém? O primeiro nível que só ouve e não dá uma resposta, não existe nessa igreja. Então não tem o porquê a gente gastar tempo. Isso aqui é só para a internet, irmão. Tá? Isso aqui é só para a galera assistir depois, amém? Glória a Deus. Se você estiver anotando, anota aí, o segundo nível de testemunha. Amém? Os proclamadores. Isso já é uma bênção, mas ainda é só o segundo nível. Quem são os proclamadores? São aqueles que eles ouvem a mensagem e eles não conseguem voltar para casa em silêncio, meu irmão.
eles recebem algo da parte de Deus, eles experimentam do milagre, e eles não conseguem ficar da mesma forma. Por onde eles vão, eles proclamam aquilo que experimentaram. Como será extraordinário quando nos tornarmos uma igreja de proclamadores. É por isso que o texto diz: vocês serão minhas testemunhas, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós vamos ler Romanos 15, Paulo está escrevendo, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos, à igreja de Roma. Uma das falas dele é: a minha intenção é ir para a Espanha. Eu vou até vocês com a intenção de conversar, de estar um tempo com vocês, e depois vocês me enviarem para a Espanha. Por que Paulo tinha tanto anseio de ir para a Espanha? Porque dentro da geografia daquele tempo, a Espanha era os confins da terra, era o lugar mais longe que eles conheciam. Amém? Eles não tinham o Google Maps como nós temos hoje. Para ele, ir para a Espanha é cumprir um mandamento: eu vou até os confins da terra. Ele já tinha pregado em toda a região. O apóstolo Paulo praticamente ganhou um continente para Jesus. Mas ele diz: falta a Espanha. A gente não tem relato se ele chegou na Espanha ou não, tá? Mas o coração é: eu quero ir até os confins da terra, porque o Espírito de Deus que está sobre mim me capacitou a ser uma testemunha. O Espírito de Deus que está sobre mim me capacitou a ser uma testemunha no meu trabalho. Então não tem como eu me calar. E ser uma testemunha não é pregar o Evangelho, é manifestar a vida de Cristo, irmão. Pregar o Evangelho faz parte. Mas se você está falando no momento que você deveria estar trabalhando, você não está sendo uma testemunha. Tem crente que para de fazer aquilo que ele está sendo pago para fazer, para pregar o Evangelho. Isso não é testemunho, irmão, é mau testemunho, inclusive. Porque você dá 110% daquilo que você foi pago para fazer. Isso é ser uma testemunha de Jesus. Porque alguém um dia vai perguntar para você e falar assim: por que você faz tanto? Você puxa saco, hein, cara? Você nem ganha mais por isso, a gente nem paga hora extra aqui, você mesmo não faz para ele. Jesus diz: tudo que você fizer, faça como quem faz para o Senhor. Então eu honro a Cristo, eu sou testemunha fazendo aquilo que me foi proposto a fazer, independente de qual seja o ambiente. Mas tem uma coisa: se eu estou num ambiente que eu possa proclamar o Evangelho, eu não posso perder tempo. Deixa eu dizer algo para você. Deveria estar faltando casas para a gente abrir célula. Deveria estar faltando casa. Dizendo, a gente, cara, por que faltando casa? Eu vou te explicar a conta. Porque dentro de uma família, tem um filho que ele está dizendo: eu vou abrir uma célula para jovens, e tem ali os pais que já vai abrir para outra movimentação, só que tem uma casa só, então está faltando uma casa, porque a família inteira está se envolvendo. Sabe o que está faltando hoje? Pregadores. Nós temos casa que não tem quem mandar para pregar. Tem irmãos que chegam para a gente e falam: pastor, minha casa está disponível, cara, mas eu não consigo agora, mas eu quero servir oferecendo a minha casa, tem alguém para ir? Irmão, a gente vai conseguir, fica tranquila, vamos orar, Deus vai enviar alguém. A nossa crise hoje é sobrar casas, porque são pessoas que ainda não entenderam que nós somos chamados para ser proclamadores do Evangelho, ser proclamadores daquilo que nós fomos transformados, experimentados em Deus. A gente está em um nível, irmão, que a gente até consome, a gente até observa, a gente até experimenta, mas existe uma lepra no nosso coração que nos torna insensível à resposta. Moisés, ele era um cara, na sua mocidade, que o propósito queimou tanto no seu coração, que ele chegou a matar um egípcio por causa do propósito, porque ele não sabia como se mover, ele não tinha alguém para o direcionar, porque ele nasceu para ser o libertador do povo hebreu, amém? E ele estava se movendo ali, dentro de toda a movimentação que lhe foi confiada, tinha um bom cargo, só que quando ele viu um hebreu sendo torturado por um egípcio, o propósito queimou tanto no seu coração, e por não saber como se mover, se moveu errado, matou o homem. Mas existia algo que queimava: eu preciso libertar esse povo, o meu coração está queimando para dar uma resposta. Só que daí, eu gosto da forma que Deus trabalha, porque alguém viu aquilo que ele fez, aí chegaram para ele no outro dia, diante de uma outra discussão, dizendo: você vai matar eu também? Assim como você matou o egípcio ontem? Aí ele entendeu: se eu ficar aqui, o negócio vai dar ruim, eu vou morrer, eu vou embora. Porque tem hora que Deus nos coloca contra a parede, e a gente precisa tomar uma decisão: eu dou uma resposta e sumo do ambiente que eu estou, que não deveria estar,
porque é isso que representa o Egito na nossa vida, é o mundo, ou eu fico e morro. Aí Deus tem os planos dele para nos resgatar do Egito. Fala, você quer ficar no Egito? Quer continuar nessa vida de pecado? Vai morrer aí. Ou você foge. Foge para onde? Para o deserto. Porque deserto é lugar de purificação. Deserto é lugar de transformação. Deserto é lugar onde Deus muda a história. Mas tem uma coisa, tem pessoas que ao enfrentar o deserto, perderam a sensibilidade que tinham no começo da caminhada. O deserto, ele tem poder de roubar de nós aquilo que nos foi dado pelo Senhor, irmão. É por isso que o diabo apareceu para Jesus no final do deserto, dos 40 dias. Porque o diabo estava pensando, eu acho que o deserto roubou a palavra de paternidade que ele recebeu. Jesus ouve, tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em você. Ele é conduzido ao deserto, o diabo espera 40 dias. Assim, eu vou esperar, porque o deserto tem capacidade de roubar das pessoas a palavra que elas receberam. Então a gente não está suportando o deserto que nós estamos enfrentando. Moisés não foi diferente. Moisés foi introduzido no deserto, ficou 40 anos no deserto, antes de Deus aparecer para ele. A gente acha que o deserto para Moisés foi só os 40 anos com o povo. Não, ele já tinha passado 40 anos antes. Porque antes de eu ser um libertador, eu preciso passar pelo meu deserto pessoal. Antes de eu resgatar alguém do Egito, eu preciso que o Egito saia de dentro de mim. Então o primeiro deserto é para que o Egito saísse dele, para que depois ele pudesse resgatar um povo do Egito. Só que tem uma coisa, quando Deus aparece para ele, Deus esperava o mesmo coração, que estava disposto a matar por causa do propósito. Deus chega para ele e diz o seguinte, agora chegou o tempo, cara, volta lá e liberta o povo. Ele diz, eu não vou não. Cadê o coração que estava disposto a morrer e matar por causa do propósito? O deserto roubou de você? Aí Deus pede para que ele coloque a mão sobre o coração, e quando ele faz isso, a mão fica branca, leprosa, porque Deus estava revelando para ele, as suas obras estão leprosas, porque o seu coração está leproso. A sua resposta é insensível, porque o seu coração é insensível, porque uma das evidências da lepra é a insensibilidade, a gente poderia falar de várias, mas uma delas é você perder a sensibilidade de onde está a bactéria. Então Deus está dizendo, você não toca mais em pessoas, porque você tem um coração leproso, um coração insensível, porque o sofrimento do deserto roubou isso de você. Nós não falamos mais de Jesus, irmão, porque os nossos problemas pessoais têm roubado o nosso amor pelo reino de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você que talvez você ainda não entendeu. O apóstolo Paulo diz que o sofrimento é momentâneo, mas a glória é eterna. Aquilo que nós estamos passando é só um período, e eu quero pesar algo sobre você. O Apocalipse vai dizer que naquele dia, quando todas as coisas se cumprirem, Ele irá enxugar, apóstolo, dos nossos olhos todas as lágrimas. Deixa eu ensinar algo para você que eu acho que você ainda não aprendeu. Na eternidade não existe choro, irmão. Mas existe alegria. Amém? Então eu não terei chance na eternidade de entregar algo para Deus no meio do sofrimento, só agora. Adorar a Deus alegre, eu posso fazer isso a eternidade inteira. Adorar Deus triste, só agora. Entregar uma adoração sincera, feliz, eu vou fazer isso a eternidade toda. Agora entregar a adoração diante de um luto, só agora. Chegará um dia que nós estaremos tão envolvidos na eternidade, com a movimentação do reino de Deus, que a gente fala assim, cara, o que mais eu posso entregar para esse Deus? Aí você vai se lembrar, fala assim, cara, aquele dia eu estava triste, eu faltei do culto, cara. Aquele dia por causa de um problema pessoal eu fechei minha célula. Aquele dia porque eu perdi um familiar, eu não adorei a Deus, eu não tenho a chance de fazer isso agora, não há choro lá. Os desertos estão roubando de nós o privilégio de servir a Deus no sofrimento. Isso é privilégio. Chegará o dia que nós diremos, até diante da morte, nós não negamos. Mas infelizmente isso não chegará para todos, porque nós estamos abrindo mão daquilo que é eterno, por questões pessoais. Nós fomos chamados para sermos proclamadores, irmão. Só que ser um proclamador não está condicionado ao tempo que você está vivendo, porque senão fica muito fácil calar a sua boca, calar a sua voz. É só colocar o problema diante dele. Deu problema no casamento, não posso pregar, pastor, problema no casamento. Irmão, então você vai pregar nunca, sempre vai ter uma coisa. Resolveu o casamento, agora é finança. Resolveu finança, agora é outra coisa.
É muito fácil parar alguém que se move pelo sentimento. Você poderia fazer o exercício, que eu recomendo que faça, chegar para os pastores, os líderes, mas aqueles que têm constância, e falar assim: já pensou em desistir? Já passou por alguma luta? Já passou por alguma dificuldade? O diabo já trabalhou de alguma forma para te roubar aquilo que Deus lhe entregou para esse tempo? Faça esse exercício, você vai ver que o que determina o quão longe você vai na caminhada cristã, não é o que você faz no tempo bom, é o que você faz nos dias difíceis. Isso é peneira de Deus. O quanto você está disposto a suportar as perseguições determinará o quão longe você vai. Almeja um dia ser pastor? Vai ter que suportar a crise, irmão. Quer ser um missionário? Vai ter que suportar a crise. Vai ter que suportar os dias ruins. Vai ter que suportar as calúnias. Vai ter que suportar as ofensas. E suportar como? Como ovelha muda. Não há resposta para isso. A resposta é aquilo que o apóstolo colocou no telão: estamos em uma grande obra. Não há tempo para parar para responder a todas as ofensas. Não há tempo para parar. Por quê? Porque nós estamos proclamando a verdade do reino de Deus. Nós estamos manifestando a vida de Cristo Jesus, seja no trabalho, seja no ministério, seja no casamento. Porque esse é o nível que nós fomos chamados para viver. Olha só, abra comigo, João 4. Quatro 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa das palavras da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquela mulher, depois você lê o capítulo de João 4, aquela mulher samaritana, quando ela tem um encontro com Jesus, Jesus revela toda aquela movimentação que ela fazia. A Bíblia diz que ela volta para a sua cidade e começa a dar testemunho daquilo que ela experimentou. Mas quando ela começa a dar testemunho, aquelas pessoas, por ver o fogo que queimava no coração dela, disse: eu quero ir lá ver também. Ao ponto de eles convidarem Jesus para ficar com eles alguns dias, e Jesus começa a pregar para eles. Até que chegou o momento que eles falaram para ela: agora nós cremos, mas não por aquilo que você disse, os nossos olhos também presenciaram. Porque todo proclamador não atrai pessoas para si, ele leva pessoas para Cristo. Irmão, cuidado com as mesas que você tem se assentado, cuidado com os ambientes que você tem frequentado. Se você percebe que você está em um ambiente que as pessoas atraem mais pessoas para si do que as conduzem para Cristo, sai daí. Porque o papel de um proclamador é levar pessoas para Cristo e não atrair pessoas para si, ao ponto de falar: veja você com os seus próprios olhos. É o que Felipe fala para Natanael. Ele diz: encontramos o Messias, Jesus, filho de José, de Nazaré. Ele fala assim: mas pode vir algo bom de Nazaré? É muito simples, vem e vê. Porque o nosso propósito é pegar aquele que está longe e aproximá-lo de Cristo Jesus. Qual foi a última vez que você convidou alguém para estar num culto? Qual foi a última vez que você chegou para o irmão e falou assim: eu vou passar na sua casa e a gente vai para uma célula amanhã? Ah, pastor, mas é fora de mão, o cara mora do outro lado, vou gastar gasolina. Você é testemunha, irmão. A chamada do evangelho é uma chamada para perda. Quer ganhar? Abre uma empresa. E se você for cristão, você perde na empresa também. Porque a ideia não é carreira, a gente não está aqui para fazer carreira, a gente está aqui para pagar um alto preço por amor a Cristo Jesus. Ministério não é carreira, ministério é morte, irmão. Nós temos uma esperança e não é nessa vida. O apóstolo Paulo, diante da morte, ele diz: a minha coroa está reservada para aquele dia, e também daqueles que não negaram a Cristo Jesus.
Existe uma coroa, mas não é agora. Existe uma recompensa, mas não é agora. O que temos agora? Exatamente o que o apóstolo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe como ele conclui o final da sua caminhada, dizendo: agora minha vida está sendo derramada como oferta de libação. Sabe o que é a oferta de libação? Era a última oferta da movimentação. Era uma oferta líquida, geralmente com azeite ou com vinho. Já aproveitavam para limpar, e é sempre algum líquido cheiroso. Mas quando Paulo fala: eu estou entregando a minha vida como oferta de libação, ele está dizendo: esse será o meu último ato de adoração. Toda a minha vida foi uma vida de oferta e sacrifício, oferta e sacrifício. Eu estou diante do último ato, onde eu pagarei com a vida, mas adorarei a Deus até o fim. A gente quer ter benefício, sendo que o líder da nossa fé, Cristo Jesus, morreu na cruz, irmão. O fundador do cristianismo, se é que eu posso colocar dessa forma, sofreu e morreu. E eu acho que eu terei benefícios. Os homens que nós estamos lendo morreram por causa do amor a Cristo Jesus. E nós lemos sobre isso achando que Deus vai nos poupar de sofrimento. Assim, não faz sentido. Nós estudamos a história da igreja e vemos os irmãos dos 2, 3 primeiros séculos sofrendo perseguição. Aí a gente acha que a igreja do primeiro século pode sofrer, mas a do último não pode, após. Jesus vai arrebatar a igreja. A gente não vai sofrer, irmão, acorda. A última não vai sofrer não, porque, pelo amor de Deus, Deus vai deixar a igreja sofrer. Por que o primeiro século ele deixou? Porque nós somos testemunhas. Pelo fato de você estar na terra, ninguém tem desculpa. Ninguém terá desculpa diante do grande juízo, porque você era testemunha, dizendo: existia um filho lá, existia uma testemunha lá, existia alguém que manifestava a vida do filho, existia alguém que estava lá, que era a régua de justiça. É por isso que Deus deixou Noé na terra, porque o escritor de Hebreus vai dizer que quem condenou o mundo foi Noé. A justiça de Noé condenou o mundo, porque Deus usou ele como régua, dizendo: por causa de Noé, vocês foram julgados, porque ele estabeleceu uma régua. Nós somos essa régua. Olha só, Marcos 5,18. Vou ler rapidinho para você, para a gente já passar para o final. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vá para a sua casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? Esse homem, ele não estava presente, pastora, no Sermão da Montanha. Ele não estava no Monte da Transfiguração. Ele não estava quando Jesus pegou o barquinho de Pedro emprestado para pregar o Evangelho. Ele não viu nada dessas coisas. Ele estava preso, endemoniado, amarrado, dentro de um cemitério, e Jesus cumprindo a sua obra. Ele não tinha essas experiências. Ele não teve a experiência de estar num sábado dentro do templo, vendo Jesus abrir o texto de Isaías, dizer: hoje se cumpriu esta profecia. Não, ele não viu essas coisas. E ele tinha um coração dizendo: eu quero servir o Senhor, deixa eu entrar nesse barco aí, deixa eu ir embora, estou disposto, eu não tenho mais nada. Todo mundo, Jesus fala: vem me segue, vem me segue. Ele encontrou um que se ofereceu. Eu falei: não vai não. Qual é a lógica? Muito simples. Aquilo que Deus fez em você é suficiente para mudar uma cidade. O que Jesus chegou para aquele homem e disse é: não pregue as coisas que você ouviu, até porque você não ouviu nada. Diga para a sua família aquilo que eu fiz em você, a misericórdia que você experimentou, a graça que você experimentou, o milagre que você experimentou. Aí ele volta. Você acha que ele pregou só para a família dele? Ele pregou em toda Decápolis. Sabe o que significa? 10 cidades. A obra que Deus realizou nele de forma pessoal foi suficiente para ele ganhar 10 cidades, irmão. Porque ele era uma testemunha, dizendo: eu experimentei de forma pessoal, eu presenciei, e agora estou proclamando aquilo que eu vi, aquilo que eu experimentei.
E se tem uma coisa que nós estamos, é muito à frente daquele homem, no sentido de conhecimento, porque ele não conhecia nada. Você já passou no Ruiz, você já passou no encontro, você já veio no Afiando Machado, você está no culto todo domingo, você já sentou em mesas pastorais. O que falta? Ele só tinha uma palavra, dizendo, ele mudou minha vida. Eu lembrei de uma coisa aqui. Eu lembro que eu tinha célula, quando eu voltei, irmão, eu abri uma célula. E toda a célula eu pregava Lucas 15, né? Lembra disso, né? Toda a célula era Lucas 15, porque era a minha vida, é ainda, inclusive. E eu pregava a transformação que Deus tinha feito na minha vida, e sempre a mesma coisa. Aí eu lembro que um dia, célula, uma galera, tinha uns maloqueiros, amigos, tudo doido. Chega um capuzado lá na célula, na hora que eu vejo era o apóstolo. Falei, você lembra disso? Nem lembra, né? Lá na Santista. Que eu vou pregar agora, o homem está aí, mano. Hoje já é difícil ainda de pregar na frente do homem, mas era pior. Hoje é mais tranquilo até, né? Porque naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha os livros que eu tenho hoje, eu não havia estudado sobre hebraico, sobre grego, sobre patrística, a história da igreja. Eu só tinha uma palavra: ele mudou minha vida e vai mudar a sua também. Ele me resgatou das drogas quando eu estava drogado, louco, aprisionado. E Ele vai fazer isso com você. Eu só sabia falar sobre isso. E eu ficava 1h30 falando sobre isso. A mensagem tinha que ter 1h30. Eu falei, aí o apóstolo chegou e falou assim, eu vou falar o que eu falo todo domingo. Lucas 15:11. Eu não tinha outra mensagem, porque se eu quisesse impressionar, eu falei assim, eu vou pegar o que eu tenho de melhor. Eu não tinha nada. Era o melhor que eu tinha. Mas eu não fiquei parado aí, irmão. Eu fui estudar, eu fui me debruçar, eu fui aprender, eu fui orar, eu fui jejuar. Eu investi em curso, eu investi em livro. E aí começou uma caminhada. Mas no primeiro momento, aquilo que eu tinha era aquilo que Ele havia feito na minha vida. Era suficiente para ter pelo menos uma célula. Era suficiente para pelo menos conseguir pegar o evangelho, dizendo, irmão, era 4 horas. Você já ouviu isso? Quantas vezes você já ouviu isso na igreja? Os de sábado, os jovens mais antigos, todo sábado, irmão. A Paula sabe disso, o neto. Assim, era 5 horas da manhã, eu chego em casa drogado, e Jesus falou comigo, e não sei o quê. E eu falava a mesma coisa. Inclusive, chegou gente nova. Daqui um dia eu vou contar meu testemunho de novo. Tem que atualizar os irmãos não sabem. De tempos em tempos a gente dá uma atualizada, porque eu também preciso lembrar, descobrir que quanto mais a gente fala daquilo que Deus fez em nós, mais aquilo cresce em nós, mais o amor e gratidão crescem em nós, porque as pessoas ficam com uma cara assim, sério? Eu assim, eu acho que o negócio é poderoso mesmo, porque a gente vai entrando em descrédito com a obra que Deus fez. Recentemente eu contei uma experiência, estava conversando com uma moça aqui na igreja e tal. Falei assim, mas eu vivi isso aqui. Ela falou, meu Deus, eu não acredito. Aí eu falei, cara, isso aqui é sério mesmo. Acho que a obra que Deus fez na minha vida é poderosa mesmo. Então a gente contar o nosso testemunho faz com que a gratidão que nós temos pelo Senhor cresça. A minha pergunta é, quem sabe daquilo que Deus fez na sua vida, irmão? Quem? Quantas vezes? Vou ter que fugir do protocolo. Abra a Bíblia aí comigo. Descobrir aonde, agora eu preciso descobrir aonde. Joel. É assim mesmo, irmão. Vamos lá. Olha só. Joel capítulo 1, verso 2. Para mim, mostrei até para o apóstolo esse texto ontem. Para mim é um dos textos mais proféticos das Escrituras. Anciãos, ouve isto, e todos os moradores da terra, escutai. Já aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Contai isso a vossos filhos, e vossos filhos os transmitam aos seus filhos, e os filhos desta geração a seguinte. Sabe o que Deus estava exortando por meio do profeta Joel, dizendo, você experimentou algo? Transmita isso para a próxima geração. Você aprendeu com a geração que veio antes de você? Inclusive, quando eu estava sentado ali, eu estava entre 2 ministrações que nós íamos ministrar. Uma era esse texto aqui. Então se prepara que um dia ela chega.
Porque esse caráter de testemunha precisa estar inserido dentro das nossas casas. Qual foi a última vez que você chegou para os seus filhos e falou: senta na mesa aqui, deixa eu te explicar como é que o Senhor resgatou essa família. Deixa eu explicar para você como é que o nosso casamento foi restaurado e você nasceu, que não era nem para ter você, quase que a gente se divorcia antes de você nascer. Não é falar para os seus filhos os problemas pessoais de um casamento, não, é glorificar a Deus, dizendo: o Senhor resgatou a nossa família. É levantar memoriais, é transmitir para a próxima geração. Deus era um Deus de memorial, dizendo: levanta o memorial, para que quando a próxima geração perguntar o que é isso, vocês possam explicar, aqui Deus operou grande livramento. A gente não tem mais esse caráter de transmitir à próxima geração. Então, uma das coisas que Deus precisa restaurar em nós é a proclamação do Evangelho, para que de fato nós possamos honrar a Deus por meio do nosso testemunho. Amém? Você ainda está feliz? Está mesmo? Então vamos avançar. Agora é rápido, irmão. Meia hora eu termino. Terceiro nível de testemunha: os mártires. Escreve. Existe o primeiro nível, que é os observadores, os proclamadores, mas existe um terceiro nível, que são os mártires. Por que mártires? Quando você pega a palavra testemunho lá, eu disse para você no começo que aquela palavra no grego é a palavra martur, mas ela também deu origem à palavra martir, que significa mártire. Só que tem uma coisa: a palavra mártire não existia no início da caminhada cristã, a igreja do primeiro século, mas por causa da movimentação dos apóstolos, eles tiveram que criar a palavra. Entende isso? Não criaram a palavra primeiro. Eles começaram a observar que aqueles que eram testemunhas, eles estavam morrendo por aquilo que criam. Então eles tiveram que desenvolver uma palavra. Por isso tem a mesma raiz, dizendo: agora é o seguinte, vamos criar a palavra martir, que deu origem à palavra mártire. O que é o mártir? É aquele que morre por aquilo que proclama, é aquele que morre por aquilo que crê. E esse é o terceiro nível que o Senhor espera de nós, porque os discípulos, eles começaram a caminhada ouvindo, mas Jesus disse: quando o Espírito vier sobre vocês, agora vocês irão proclamar. Só que quando eles começaram a proclamar, começou a perseguição. Aí a partir desse momento nasceu os mártires, que é aqueles que morriam por aquilo que criam. A minha pergunta para você é: você está disposto a morrer por aquilo que crê? Está mesmo? E não precisa entender morte de forma literal, pode ser que isso aconteça. Em alguns países já está acontecendo. No Brasil a gente tem liberdade, por enquanto. A gente não sabe quanto tempo vai durar isso, mas por enquanto você pode ter uma Bíblia, você pode fazer um vídeo na internet, você pode pregar o Evangelho, está tudo bem. Existe um nível de retaliação, mas é ideológica ainda, está tranquilo. Ninguém invadiu a sua casa para arrancar a sua cabeça, por enquanto. Pode acontecer. Porque o que o Senhor espera para a nossa geração são mártires, irmão. E a primeira coisa que precisa morrer para você é a sua reputação. O que precisa morrer para você é a sua própria vontade. Porque ser um mártir hoje não é morrer de forma literal, mas é morrer o eu para que Cristo viva através de mim. Parece que a gente perdeu o amor a Cristo ao ponto de dizer: tudo que eu tenho eu considero perda, para que Cristo seja glorificado. Você está feliz ainda, irmão? Parece que deu uma batida nos irmãos, parece que deu uma murchada. Então dá um glória a Deus, só para falar. Faz o corte dessa hora, para fingir que os irmãos estão gostando da mensagem. Abre a Bíblia comigo, Atos 5, 4. Lembra que a gente estava lendo Atos 1, 8. Poucos momentos depois, olha só o que começa a acontecer. Então concordaram com ele, e chamando os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas, e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Eles estavam pregando, na verdade eles queriam ter matado Jesus já, os apóstolos. Mas por causa de um conselho de um sábio que estava lá, falou assim: não mata ele não, porque eles estão pregando em nome do caminho, e se você matar ele, o povo vai se rebelar, vai dar problema.
deixa o tempo passar, porque se a mensagem que eles carregam, porque já haviam nascido outros cristos, tá? Falsos cristos na época. Ele diz o seguinte: se a mensagem que eles carregam for verdadeira, você estará guerreando contra Deus, não mata eles. Mas se a mensagem que eles carregam for falsa, o tempo se encarregará de fazer com que ela desapareça. Então você não precisa sujar as mãos. Só que isso já faz mais de 2000 anos, irmão. Então eu acho que a mensagem era verdadeira, porque não conseguiram parar o evangelho. Mas olha só como que continua aqui. Então, pegaram eles e falaram assim: a gente não vai te matar porque a gente ouviu o conselho do sábio aqui, mas a gente vai descer o sarrafo, não sei. E não é para vocês pregar mais o evangelho. Pegaram o chicote, chicotearam os apóstolos e deram uma ordem. Qual foi a ordem? Não é mais para pregar o evangelho, amém? Se pegar você pregando o evangelho de novo vai ser pior. Olha como que continua o texto. Então o soltaram, e eles retiraram-se de diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. A primeira coisa que você precisa entender é que eles, ao sofrer por causa do evangelho, eles se viram privilegiados. Eles falam assim: cara, que privilégio é saber que alguém nos encontrou digno de sofrer por causa de Jesus. A gente sofre perseguição, a gente chora, a gente fica triste, a gente vai para a internet: ai, ninguém me ama. Eles sofriam perseguição, eles davam glória a Deus, falando assim: cara, eles acharam em nós alguém que é seguidor ao ponto de nos perseguir. Eles encontraram em mim alguém que é digno de sofrer por causa de Jesus. Glória a Deus. Cadê esse coração, meu irmão? Pessoas que são mártires, pessoas que testemunham diante do sofrimento, pessoas que testemunham diante da perseguição. Mas olha o 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus o Cristo. Irmão, eles apanharam. E o recado foi muito simples: não é mais para falar de Jesus. Qual foi a primeira coisa que eles foram fazer? Falar de Jesus. Foi a primeira coisa. São pessoas que já não amam mais a si mesmo, dizendo: pode perseguir, pode falar mal, pode bater, nós iremos continuar pregando o evangelho, porque nós estamos diante de uma grande obra. Pastor, mas falaram mal de você. Não importa, irmão, nós continuaremos pregando o evangelho. Pastor, nos ameaçaram, falando: se continuar pregando vai ter problema. Não tem problema, não há problema nisso. Nos encontraram dignos de sofrer por causa do evangelho. Aí sabe o que a gente vai continuar fazendo? No templo e de casa em casa, anunciando a vida de Cristo Jesus. O recado é simples. O recado do diabo para você hoje é muito simples: não é mais para pregar. Senão eu vou denunciar, eu vou jogar para todo mundo, eu sei o que você faz. Chega primeiro, chega para os líderes e fala assim: cara, pequei. Tira essa carta da mão do diabo. Às vezes a gente tem medo de se mover, é muito simples. Manifesta um espírito maligno aqui, você já viu alguns irmãos já começa a se esconder, porque fala: vai que acusa. Não, irmão, é para isso que existe a confissão de pecado. A gente já tira essa arma da mão do diabo na hora. Assim, cara, quer falar da minha vida? Todo mundo já sabe. Minha vida não é um segredo. Não existe mais a minha vida. Porque existe aquele discurso que diz assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. A partir do momento que você decidiu servir a Cristo, todo mundo tem a ver com a sua vida, porque a sua vida agora precisa revelar a Ele, não a você. Quer exercer ministério? Sua vida agora é um livro aberto. Todo mundo sabe da sua vida. Mas ninguém tem nada a ver com o que eu falo. Tem sim. E tem que ter. Porque agora você responde pelo reino que você representa. Você responde pelo Senhor que você tem. É por isso que Jesus diz: ide em meu nome. Ir em nome de Jesus, irmão, ou orar em nome de Jesus, não é uma palavrinha mágica que você coloca no final da oração. A gente acha que é mágica o negócio. Assim, ore em meu nome. Sabe o que é orar em nome de Jesus dentro de uma monarquia? É ir como representante. É falar o que Ele fala, é fazer o que Ele faz, é se mover como Ele se move. É ser a expressão exata de Cristo na terra. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses 3, 7 e 8. Nós já estamos encerrando.
Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparado com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual perdi todas essas coisas, eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ai, meu Deus! O apóstolo Paulo era radical, né, irmão? Eu amo pessoas radicais, que colocam tudo diante do altar. Pastor, o que é tudo? Falei isso para você, acho que no último culto. Tudo é muito simples. Se você for por hebraico, você vai descobrir o significado do tudo. Tudo, anote se você estiver anotando, significa tudo. No grego, tudo. Tudo é tudo, irmão. Tudo não é uma parte. Tudo não é só a família. Tudo não é só o trabalho. Tudo é tudo. Aleluia. Acho que não vai aguentar, né? Aleluia. Maravilha. O apóstolo Paulo, ele deixou muito claro, todas as coisas são perdas. E depois ele vai além, ele diz, eu considero esterco. Está assim na sua Bíblia? Para ganhar a Cristo. Quer ganhar a Cristo? Perde a própria vida. Porque aquele que quiser ganhar a própria vida, perde. Jesus não está te chamando para perder, Ele está te ensinando o caminho para ganhar. Ele diz, mas aquele que perder por amor a mim, achará. Ele está dizendo, o caminho para realmente ganhar a vida eterna é perdendo essa vida medíocre que a gente acha que é boa. Essa vida miserável que a gente acha que é próspera. Porque não existe alegria fora de Cristo Jesus, irmão. Por isso os discípulos, diante da perseguição, eles falam assim, glória a Deus, obrigado, a gente foi digno de ser perseguido. Eles encontram alegria até na perseguição. Só o evangelho para fazer isso com a gente. Falaram mal de mim na internet. Eu falei assim, uau, eu não acredito que estão brigando comigo porque eu amo a Cristo. Glória a Deus, que bênção. Você já brigou por tanta coisa na vida, irmão. Agora ser perseguido por amor a Cristo é um privilégio. Sofrer por amor a Cristo é um privilégio. Entregar tudo, mesmo diante do sofrimento, é um privilégio. Privilégio esse, é por isso que as pessoas, elas não entendem. Ela fala assim, no final da minha vida, eu me converto, me batizo, vou ser salvo, glória a Deus. Deixa eu dizer, vai mesmo. Se se arrepender, vai ser. Mas perdeu a chance. Gastou a vida fazendo qualquer outra coisa que não foi servir a Jesus. Nós temos 3 níveis de mártir, de testemunha. Você precisa decidir hoje qual você vai ser. Se você vai ser aquele que só observa, está todo culto, não falta um culto, mas na família ninguém sabe que é crente. Não falta uma reunião, mas no trabalho ninguém sabe que é cristão, porque ele só observa, ele não manifesta nada. Mas existe a segunda, que é os proclamadores. É aqueles que ficam inquietos diante da injustiça, é aqueles que ficam inquietos diante do pecado, é aqueles que ficam inquietos diante da perdição que o mundo está hoje. Ele não consegue não falar a respeito do amor de Cristo. Mas existe aqueles que são os mártires, que eles proclamam até diante da morte, eles proclamam até diante da perseguição, eles proclamam até diante do luto, eles proclamam independente do que aconteça. Esse é o nosso chamado. Talvez apresentaram um evangelho frágil para você, e o evangelho frágil gerou uma geração que não entende qual é o seu propósito. Estávamos falando sobre isso no podcast, eu e o apóstolo, alguns dias atrás. O evangelho que João apresentava era o evangelho que ele pregou a respeito de Jesus, do Cordeiro de Deus, anunciou que ele viria. Ele disse quem era o Filho de Deus, ele disse quem era o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Mas quando foi colocado na prisão, pediu para os discípulos perguntar, vê se ele é Jesus mesmo. Mas não foi você que nos ensinou que ele era? Não era você que estava pregando toda a célula que ele era Jesus? Não era você que de culto em culto está dizendo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora que está no problema, está duvidando, está falando para eu tirar sua dúvida?
É o camarada que serve, que lidera, mas daqui a pouco os liderados precisam chegar e falar assim: ô irmão, tá mal, hein? Tá ruim das pernas, hein, cara? Deixou de crer? Não é esse evangelho que nós cremos. O evangelho que nós cremos, carregamos, anunciamos, é aquele que foi apresentado para o apóstolo Paulo. Quando Ananias chega e diz: convém que ele sofra por amor ao meu nome. No momento que o evangelho foi apresentado para o apóstolo, já foi lhe apresentado: convém que você sofra por amor ao nome do Senhor. Quando o apóstolo estava preso, ele escreve a epístola da alegria, por exemplo. Quando ele estava preso, diferente de João, ele diz: eu estou preso, mas o evangelho está livre. Quando ele estava preso em um outro momento, com Silas, ele estava adorando, porque o evangelho para ele já foi apresentado um evangelho de morte. Ele diz: não tem problema, e se eu estou sofrendo? Porque quando nos apresenta o evangelho fragilizado, quando a gente enfrenta uma luta, a gente acha que está em pecado. Mas deve ser que eu estou em pecado. Fizeram uma obra, pastor, para mim. Minha boca está na esquina. Minha boca não, meu nome está na esquina. Meu nome está na boca do sapo. Sei mesmo, varão, e daí? Qual que é o problema? Seu diabo se levantou. Então, a minha pergunta é: quando você deixou o diabo ficar sentado, irmão? Essa é a minha crise. O diabo se levantou contra a minha vida e falou assim: em algum momento da sua vida ele ficou sentado? Quer dizer que eu não estava fazendo nada. Se tem um negócio que eu não deixo o diabo fazer, é sentar, irmão. Você não vai sentar, vai ter problema, vai ter que segurar. Porque a promessa para a igreja é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Não é o diabo e o inferno que avança, é a igreja que avança. Não é a igreja que se defende, é o diabo que se defende. É o diabo que você precisa ficar atrás das portas. É por isso que quando Jesus morre, e depois ele aparece para os discípulos estão dentro da casa, escondido, porta trancada. Jesus entra e fala assim: por que você está aqui? Está com medo por quê? Porque quem deveria estar atrás da porta era o diabo. Ele está chegando. E agora? Porque é a igreja que precisa estar nas bocas de fumo, irmão. É a igreja que precisa estar nos prostíbulos. É a igreja que precisa estar nas esquinas. É a igreja que precisa estar nas praças. É a igreja que precisa estar cuidando do órfão, da viúva. Mas é impossível cuidar dessas pessoas. É impossível dar uma resposta vivendo a sua própria vida. Porque daí você tem que encontrar tempo na agenda. Pastor, eu queria abrir uma célula, mas eu não tenho tempo. Assim, você tem 7 dias como todo mundo na semana. Você tem 24 horas como todo mundo, você não tem tempo. Só você que não tem tempo. Por quê? Por que não tem tempo? Porque está vivendo a própria vida. Aí fala assim: eu vou dar 2 horas para Jesus no domingo. E o pastor já passou da hora de acabar o culto, então já fiz hora extra. Não, irmão. Nós seremos uma igreja comprometida, que entregará tudo, que terá como esterco todas as coisas. Fala assim: eu estou disposto a perder tudo para ganhar a Cristo. Eu estou disposto a perder tudo para que Cristo seja glorificado. Mas como isso começa, pastor? Com o derramamento do Espírito Santo de Deus. Não foi isso que nós lemos? Quando o Espírito Santo de Deus vier sobre vós, Ele fará de vós minhas testemunhas. Por isso eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para me ajudar. Mas o crente que já começou a entender a movimentação, ele já está orando em línguas. Essa hora ele já começou. Senhor, eu entendi. A gente perde muito tempo esperando que as pessoas façam aquilo que nós precisamos fazer. A gente terceiriza tudo. Você já deveria estar prostrado diante do Senhor, falando: Senhor, eu sou covarde, cara. Eu queria ser testemunha, mas eu estou intimidado. Me revista de poder do Teu Espírito. Arranca de mim o medo, arranca de mim as coisas que eu ainda estou apegado. Eu quero ter todas as coisas como perda, mas como isso acontece? Por meio da vida do Espírito, irmão. Se você conseguisse fazer isso por você mesmo, a gente não precisaria pregar, a gente não precisaria orar,
Porque toda essa mensagem era só para mostrar para você que nós estamos longe daquilo que nós deveríamos estar fazendo. Muito longe. Pastor, mas você quer nos deixar constrangido? Não, eu quero te deixar empolgado, motivado, apaixonado. Faz as contas aí. Vamos supor que você vai viver 80 anos. Pode ser que você viva mais, pode ser que você nem chegue. Quantos anos você tem ainda para servir a Deus? Se você começa a diluir isso, você vai perceber que talvez você não tenha muito tempo. Quanto tempo? Vai 80 anos, faz um cálculo aí. Em média, 30 anos você tem ainda? 50 anos? 60 anos? Isso diante da eternidade não é nada, irmão. Isso diante da vida que nos espera, isso não é nada. Pastor, o chamado é para quê hoje? O chamado é simples. Eu tentei ser o mais limpo possível. O chamado é: venha e sofra. Ué, venha e entregue tudo. Eu disse isso para você na última semana, depois da pregação, dizendo: a crise é: o que mais eu posso entregar para Deus? A gente fica perguntando o que a gente pode tirar e voltar, pastor. O que eu posso recuperar da minha vida? Não, a pergunta é: o que eu posso perder agora? Todo dia, Jesus, o que eu posso perder hoje? Qual é o prejuízo que eu posso tomar hoje para que o Senhor seja glorificado? Qual é o enfrentamento, a boa guerra que eu preciso enfrentar para que o seu nome seja glorificado? Mas a gente vai no caminho oposto. A gente quer ficar o mais próximo da nossa antiga vida. Então existe uma linha que divide o nosso antigo eu e o nosso novo eu. E a gente quer se aproximar o mais próximo daquela antiga linha. Dizendo: eu vou ficar aqui. Pastor, isso é pecado, pastor? Pastor, mas eu posso fazer isso? Eu gostava disso aqui, pastor, eu posso fazer? A gente quer se aproximar o máximo da vida antiga sem pecar, mas quer ficar aqui, pertinho. Quando o chamado na verdade é: ide, avance, proclame, morra. Esse tipo de pergunta nasce de pessoas que não entenderam qual é o chamamento de Jesus. Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente quer ficar até no negue-se a si mesmo, a gente até vai: pastor, eu vou negar a mim mesmo, mas no limitezinho aqui, ó. Isso aqui pode ou não pode? A gente tem que dar um manual. Mas aquele que já entendeu que é uma testemunha, ele está dizendo: eu vou entregar até aquilo que ele não pediu. Eu vou fazer até aquilo que ele não pediu para eu fazer. Eu vou andar a segunda milha. Se ele pediu 1, eu vou entregar 2. Se ele pediu para andar 1, eu vou andar 2. E você vai experimentar daquilo que Jesus disse para a mulher samaritana, quando ele diz: a minha comida se consiste em fazer a vontade do meu Pai. O que me alimenta é dizer sim ao chamado. O que me alimenta é cumprir a obra do reino de Deus. Existe um chamado para você, irmão. Mas o chamado para você hoje é: me mata, Jesus. É difícil assim. Mas a dor da crucificação é só 6 horas. Ela acaba. E Jesus foi assim também. Jesus estava no Getsêmani dizendo: ai, se possível, apartai-vos de mim esse sofrimento, mas todavia seja feita a sua vontade. Aí ele vai para o Calvário, sofre 6 horas, pastor. Então o sofrimento é terrível, mas depois que você morre, você não sofre mais. Se você está sofrendo muito, é porque você ainda está vivo. Pastor, falou mal de mim, sentiu? Está vivo ainda. Quem morre e fala assim: pode falar, eu não sinto. Pode bater, já bateu no morto? Não, no morto não sente. O morto não responde. Quando nós olhamos para Jesus como homem, a Bíblia vai dizer que ele era um leão, mas ele também era a ovelha muda. Nós precisamos encontrar em homens hoje o leão e a ovelha. São homens que são posicionados como leão, mas sabem se calar como ovelha na hora que precisam se entregar. São homens equilibrados, homens que manifestam o leão que Deus colocou. Eu estou falando para homens
Homens, literalmente homens. Porque os homens deveriam ser os primeiros a se colocar diante de Jesus e dizer: eu vou morrer pela minha família, eu vou pagar o preço para que a minha casa seja restaurada. O problema é que nós temos homens que querem ser leão com as esposas dentro de casa, mas da porta para fora é um gatinho. Leão e ovelha dentro do mesmo homem, um homem equilibrado. Ele sabe a hora de avançar e de romper e de crescer e de conquistar como um leão, mas ele também sabe a hora de se entregar como uma ovelha muda. Deixa eu dizer algo para você, agora é a hora de se entregar como ovelha muda. Assim, Jesus, o leão vai ser da porta para fora, porque daí nós iremos avançar com o reino de Deus, mas agora, pode me matar. Matar o quê? O eu. Ah, pastor, é pecado? Que pecado, irmão? A gente já falou, já passou dessa fase faz tempo. Se a gente tiver que falar sobre pecado agora, no púlpito ainda, sobre pecado, nós estamos falando sobre propósito, nós estamos falando sobre destino, nós estamos falando sobre morte. Assim, meu pai era alcoólatra, a minha mãe era alcoólatra, mas a partir de mim, a minha família será completamente transformada. A partir de mim, um novo legado se estabelece sobre essa casa. Ah, ninguém havia feito faculdade na minha família, eu seria o primeiro. Na minha família não havia nenhum empresário, é eu que vou assumir a responsabilidade pela minha família, pela minha casa. É eu que irei morrer por aquilo que Deus quer fazer através da minha família. Mas esse chamado também é para você, mulher. Talvez você ainda não ganhou o seu marido porque não aprendeu a morrer na hora certa, porque não aprendeu a ficar como uma ovelha muda quando deveria. Mas não importa, isso era o ontem. Existe um chamado diante de nós. Por isso deixa eu dizer algo para você, presta atenção nisso. Existe vida do Espírito para ser liberada sobre nós hoje. Mas eu não estou falando simplesmente de uma experiência, estou falando sobre partilhar a vida de Cristo. É por isso que nós temos pastores nessa casa, porque são homens que morreram, que hoje só carregam cicatrizes. E assim como o apóstolo Paulo um dia disse para Timóteo na sua carta, diz: ative o dom que está em você com a imposição das minhas mãos. Nós queremos partilhar da vida de Deus sobre você, irmão. Nós queremos liberar da vida de Deus sobre você, para que você se torne uma testemunha. Mas qual testemunha? Aqueles que morrem, aqueles que vencem o pecado, aqueles que cumprem um propósito, aqueles que vivem por algo que é eterno. Por isso, nós não esperamos muitas pessoas aqui na frente, irmão, porque a gente sabe que um tipo de chamado como esse não é para todos. Tá tudo bem, pode ser que não seja para ninguém. Eu vou lá, orem por mim então, porque a gente está disposto a morrer todos os dias. Mas se você entendeu que isso é para você, a gente quer convidar você a estar aqui, porque os pastores irão liberar a vida de Deus sobre você. Mas faça as contas, faça a conta, não venha de forma precipitada, porque o chamado hoje é: venha e morra, venha e desapareça. Esse é o chamamento de hoje. Só que não tente resgatar a sua vida da cruz amanhã cedo, deixa ela lá. Não tente tomar de volta a sua vida amanhã ou depois desse culto, deixa ela lá. Os pastores, por favor, nos ajude. O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém melhor.
Seja cheio da vida de Deus em nome de Jesus. O teu amor Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas e a testemunhas. cada dia eu te amo mais, e a minha vida eu considero perda, 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 e a minha vida eu Você que ora considero em outras línguas, comece a orar em perda. outras línguas. Comece a promover uma atmosfera. E a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, depois que eu olhei pra ti, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, depois que eu olhei pra ti. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, e a minha vida, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda,
deixa eu dizer algo para você. Aprendi algo com um pastor uma vez, isso mudou a minha forma de entender algumas movimentações. A Bíblia vai narrar a história de um jovem chamado Mefibosete. Sabe quem era o Mefibosete? Para resumir, ele era filho de um amigo muito próximo do rei Davi. E um dia o rei Davi perguntou: existe alguma coisa que nós podemos fazer pela família? Existe alguém que nós podemos abençoar, restituí-lo? E falaram: existe. Existe um jovem que está em Lodebar, numa terra do esquecimento, está longe. E o rei pediu para que os seus servos fossem até o ambiente onde aquele jovem estava, pegasse aquele jovem e colocasse ele diante da mesa do rei. Mas tem uma coisa, aquele jovem, ele era paralítico. Quando ele era criança, ele havia sofrido um acidente, havia perdido a movimentação do corpo, das pernas, e ele não poderia ter ido sozinho diante do rei. Foi necessário que alguém fosse até ele. Ele até queria, se ele pudesse, estar diante do rei, mas foi necessário que alguém fosse até onde ele estava. Por isso, preste atenção, nossos irmãos irão louvar mais uma vez, e no decorrer dessa movimentação, o Senhor irá ministrar no seu coração, e você vai sair do seu lugar, você vai no lugar de outro irmão, e você vai ministrar a vida de Deus sobre ele. Porque talvez os problemas, ou qualquer outra coisa, ou talvez ele ainda não percebeu a grandeza do chamamento que está diante dele. Não importa qual seja o problema que o impediu de estar aqui, o que importa é que hoje o rei está te dando uma ordem, dizendo: vá até ele e diga para ele que existe lugar na mesa do rei para ele. Vá até ele e libere vida de Deus sobre ele, dizendo: existe um chamado lindo. Presta atenção nisso. Talvez existam irmãos aqui dentro que ele carrega algo tão precioso e eles não conseguiram enxergar ainda. Talvez ele precise que você chegue para ele e fale assim: irmão, você ainda não se vê um pastor, mas eu já te vejo. Você já carrega algo precioso, eu posso orar por você. Talvez você ainda não entendeu a grandeza daquilo que Deus já te confiou, mas eu estou aqui para dizer: nós já reconhecemos a unção que está sobre você. Nós já tivemos como ministro do Evangelho, nós já tivemos como ministro de adoração. Talvez você ainda não se enxerga, mas eu quero ser um agente do rei hoje para dizer para você: existe algo que já está sobre a sua vida, que é muito precioso. Por isso, dê liberdade para o Espírito. Se permita ser um agente de Deus para manifestar a vida dele sobre o outro agora. Em nome de Jesus, queremos sair daqui inundados pela tua vida, Senhor. Queremos sair daqui completamente apaixonados pelo teu chamado. Nos mova, Senhor. Que a vida do teu Espírito Santo recaia sobre nós de maneira poderosa. Que seja uma noite de ativação, que seja uma noite de manifestação, que seja uma noite, meu Pai, onde nós diremos sim ao Senhor. Leva-nos a um ambiente onde nós não temos mais nada além de Ti. Leva-nos a um ambiente onde o Senhor é tudo que nós temos.